Olá, eu sou o Ronilson. Vamos começar a aula 02 sobre instalação e configuração da IDE Arduino. Na aula de hoje, teremos o privilégio de mergulhar na instalação e configuração da IDE Arduino, uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de projetos eletrônicos empolgantes. Sob a orientação do professor Ronilson Cavalcante, embarcaremos em uma jornada de aprendizado que nos permitirá explorar todo o potencial das placas Arduino. Arquitetura do Arduino. Hoje, gostaria de falar sobre a arquitetura por trás das placas Arduino, algo essencial para entendermos como elas funcionam e como podemos aproveitar ao máximo seu potencial. Em primeiro lugar, vamos abordar os componentes principais que compõem a arquitetura do Arduino. O coração de qualquer placa Arduino é um microcontrolador. Este pequeno chip é responsável por executar o código que escrevemos e controlar todas as operações da placa. É basicamente o cérebro por trás de todo o sistema. Além disso, temos as portas digitais e analógicas. As portas digitais são como os olhos e ouvidos do Arduino, permitindo que ele envie e receba sinais binários, ou seja, 0S e 1S. Enquanto isso, as portas analógicas oferecem uma maneira de ler sinais analógicos, permitindo uma variedade de valores contínuos, como a leitura de sensores de temperatura ou luz. A memória é outro componente crucial. Ela armazena o código do programa que escrevemos, conhecido como memória de programa ou flash, e também armazena dados temporários necessários para a execução do programa, chamada de memória SRAM. Por último, mas não menos importante, temos o conector USB. Este conector facilita a comunicação com o computador, tornando o processo de programação e depuração muito mais simples. Em termos de funcionamento, o microcontrolador executa o programa que carregamos na memória. Ele interage com os dispositivos conectados às portas digitais e analógicas, realizando tarefas como acender um LED ou ler o estado de um sensor. Para programar a placa Arduino, usamos a IDE Arduino, uma interface amigável que nos permite escrever, compilar e carregar o código na placa de forma fácil e intuitiva. Em resumo, a arquitetura do Arduino nos fornece uma estrutura sólida e versátil para criar uma ampla variedade de projetos eletrônicos. Ela combina simplicidade com poder de processamento, tornando as placas Arduino ideais para iniciantes, educadores e profissionais de eletrônica. Instalação e configuração da IDE, um ambiente de desenvolvimento do Arduino no Windows. A IDE, um ambiente de desenvolvimento do Arduino, é uma ferramenta multiplataforma escrita em linguagem Java e derivada dos projetos Processing e Virin. Foi projetada para facilitar o aprendizado de programação por parte de pessoas não familiarizadas com o desenvolvimento de softwares. A ferramenta inclui um editor de códigos com recursos de realce de sintaxe, parênteses correspondentes, indentação automática e a partir de um clique é possível compilar e carregar o código para a placa. Antes de efetuar a instalação da IDE é necessário fazer a instalação do Java. Caso já possua o Java instalado, verifique se o mesmo está atualizado. Ou atualização do Java, já podemos fazer a instalação da IDE do Arduino. Para baixar a versão atualizada da IDE do Arduino para Windows basta acessar https://www.arduino.cc e efetuar a instalação. Depois de instalado, execute o arduino.rz para carregar a IDE, provavelmente um atalho foi criado na sua área de trabalho. Algumas opções na barra de ferramentas da mesma. Abaixo é feito um apanhado geral, das opções relevantes, do menu Arquivo e Ferramentas. Arquivo. Novo, abre uma nova instância da IDE. Abrir, carrega na IDE projetos salvos no computador. Exemplos, disponibiliza diversos exemplos que são separados por pastas e bibliotecas. Os exemplos estão em submenus e para abrir algum deles, basta selecionar e clicar. Fechar, fecha a instância atual. Salvar, salva as últimas modificações do seu projeto. Salvar como, se o projeto já foi salvo, mas deseja salvar em outro local, essa é a opção indicada. Preferências, configurações gerais da IDE. Sair, encerra definitivamente a IDE. Configurações de preferências, digite a URL abaixo no campo URLs adicionais de gerenciadores de placas. Executa o terminal serial que auxilia no recebimento e envio de dados para a placa sem a necessidade de recorrer a uma ferramenta externa. Placa, possibilita selecionar o modelo da placa Arduino que está conectado ao computador. Porta, possibilita selecionar a porta com em que o Arduino está recebendo e enviando informações. Abaixo uma breve descrição dos botões relevantes para testes e envio do código para o Arduino.
Na aula de hoje, exploramos a instalação e configuração da IDE Arduino, fundamentais para o desenvolvimento de projetos eletrônicos empolgantes. Sob a orientação do professor Ronilson Cavalcante, embarcamos em uma jornada de aprendizado enriquecedora. Embora não tenhamos executado os passos de definição de placa e porta, é importante destacar que, ao escrever ou carregar exemplos de código na IDE Arduino sem essas configurações, o carregamento do código na placa não será bem-sucedido, resultando em um erro na IDE. A próxima aula promete ser ainda mais prática, com a realização do nosso primeiro projeto, ligar um LED e manipular um servomotor de 90 graus com Arduino. Estamos animados para colocar em prática tudo o que aprendemos e continuar nossa jornada de descoberta. Até a próxima aula!